Olá, gente. Pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar da terceira fase do, da história de Roma, né? Que é Roma, o período do Império. Nós já vimos em outras aulas falando sobre a história de Roma e vimos que ela está dividida em três fases. Então, hoje nós vamos falar sobre a fase imperial, tá certo? Observem no livro de vocês, vocês têm um livro muito bom, que tem todo o conteúdo, né? É importante que vocês acompanhem o livro, porque para que vocês tenham, assim, interesse, né, no assunto, e vocês se preocupem em aprender, né? É esse meu desejo, né? Que vocês gostem de história, né? História não é difícil. História, ela é empolgante, porque muitos acontecimentos do passado estão acontecendo agora, né? A gente pode fazer até umas comparaçõezinhas, né? Do que aconteceu no passado e que hoje está acontecendo novamente. E a gente precisa reconhecer também como é importante a a história, não somente para a vida pessoal, porque a gente não vai cometer os mesmos erros do passado, mas também para a vida profissional, porque quando vocês forem fazer qualquer concurso, vão exigir de vocês esse conhecimento, né? O conhecimento sobre Roma, que é muito importante. Então, vamos prestar atenção, tá certo? O Império Romano, ela foi a terceira fase da civilização romana, né? A terceira fase. A gente já viu, né? A primeira e a segunda fase. Então, segundo a periodização utilizada pelos historiadores, o Império foi a terceira fase. E esse período iniciou-se em 27 a.C., com a coroação de Otávio como imperador de Roma e estendeu-se até 476 depois de Cristo, quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono. Então, tal evento colocou fim ao império em sua porção ocidental. Esse é o período da centralização do poder em Roma, pois ele migrou das mãos do Senado para a figura do imperador. O império é a fase do auge dessa civilização, pois ela havia alcançado seu máximo domínio territorial, mas, eventualmente, sua crise ocorreu, levando ao seu fim no século V depois de Cristo. Vamos ver tudo isso direitinho, viu, gente? Eu estou dizendo que teve essa crise, mas vamos ver como é que toda a história se deu. A fase do Império Romano foi consequência da crise que Roma enfrentou nos últimos séculos da República, que foi aquela segunda parte que nós estudamos na outra aula, né? Então, não teve um período de crise. Então, por conta daquela crise, aí houve esse problema de Roma passar por essa terceira fase, que é a fase do Império. Essa crise que a gente está falando deu-se por meio de convulsões sociais, revoltas de escravos, né, que aconteceram, né, as pessoas contrariadas com o regime, com a situação social na civilização, e, mais sobretudo, por disputa de poder, que levaram a guerras civis. As guerras civis são as guerras internas. Então, cada um que quisesse tomar o poder do outro, né? E também a expansão territorial que Roma passou durante o período republicano resultou no surgimento de novas demandas políticas que reivindicavam certa centralização do poder. Ou seja, Roma conquistou muito território, ficou grande demais para ser
administrado por uma só pessoa, ou pelo Senado, como era no período da República, e aí as pessoas que estavam liderando qualquer tipo de situação nos seus lugares ou nas suas fronteiras começaram a rever ou querer tomar o poder ou estar acima do poder, né? Além disso, teve uma coisa também que aconteceu muito interessante que a gente precisa também lembrar, né? Que os generais romanos que participavam das campanhas de conquista de Roma ganharam a popularidade de, porque eles fizeram com que os soldados se tornassem profissionais, né? Então, dessa forma, eles terminaram conquistando, assim, a, vamos dizer assim, conquistando a lealdade dessas pessoas, né? Conquistando o interesse. Eles começaram a ficar famosos, as pessoas já viam eles com outros olhos, né? Esses generais romanos que participavam das campanhas da conquista de Roma, eles ganharam essa popularidade e passaram a ter ambições políticas. Então, na medida que eles se sentiram que eles estavam agradando, eles começaram também a ter ambições de participar também da política. E isso está relacionado principalmente com essa profissionalização que eu falei, né? Dos exércitos em Roma, no século II a.C. E isso foi o que contribuiu para que os militares se tornassem figuras realmente importantes. A disputa pelo poder gerou guerras, guerras que desestabilizaram o império, fazendo com que fossem criados os triunviratos como forma de conter as disputas. Existiam dois triunviratos no final da República Romana, e ambos resultaram de novas guerras, novamente pelo controle do poder. O primeiro triunvirato foi Júlio César emergir como vencedor da disputa com Crasso e Pompeu, e em 46 a.C., ele se tornou um ditador vitalício, possuindo plenos poderes sobre Roma. Júlio César, ele foi o vencedor, mas não agradou, e aí foi assassinado por membros do Senado em 44 a.C., e foi necessário formar um segundo triunvirato composto por seus apoiadores. Esse triunvirato foi formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido, e também resultou em guerra. Ao final dessa disputa, Otávio saiu como vencedor. Por mais que alguns membros do Senado não quisessem abrir mão de seu poder político para dar espaço a uma figura centralizadora, como um imperador, por exemplo, não houve saída, pois Otávio, ao vencer a disputa contra Marco Antônio, tornou-se poderoso demais. Além disso, ele passou a contar com o apoio do povo, algo importante nesse período. Isso fez com que o Senado desse poder absoluto para Otávio, transformando em o primeiro dos senadores, dando-lhe poderes exclusivos sobre o Senado. Posteriormente, Otávio recebeu o título de imperador, o que correspondia ao posto de comandante-chefe dos exércitos romanos. E, por fim, ele recebeu o título de Augusto, que era um título religioso, que lhe dava uma conotação sagrada,
tornando-se assim uma figura alvo de veneração religiosa. Então, essa ascensão de Otávio e a quantidade de títulos que ele recebeu do Senado transformaram ele em uma figura com poder centralizado. O que significa uma figura com poder centralizado? É que todo o poder ficava nas mãos dele, certo? Então, tudo que acontecia em Roma era administrado e organizado por ele, por Otávio. Então, na prática, os historiadores entendem esse acontecimento como o fim da República Romana, pois o poder concentrado nas mãos do Senado foi transferido para as mãos de Otávio. Apesar dos poderes irrestritos dignos de um imperador, Otávio tinha bastante habilidade política e comandava o império, mantendo a aparência política do período republicano. Quer dizer, ele estava no período do império, mas ele fazia com que as pessoas pensassem que ainda estavam no período republicano. Algumas situações ele fazia com que houvesse essa aparência de igualdade. Ele tinha grande habilidade política e comandava o império mantendo essa aparência, né? E seu reinado ficou marcado como período de grande estabilidade política, ou seja, fez com que ele ficasse sem ninguém contestar e que ele estava no poder e como todo poderoso. Além de também ele conseguir uma prosperidade econômica e também essa paz interna que foi muito importante, já que estava havendo muitos conflitos, ele conseguiu apaziguar para que todo mundo gostasse dele. E a manutenção da paz interna e a estabilidade política é que permitiram que a agricultura passasse a por um grande desenvolvimento e que, consequentemente, a economia romana melhorasse. Então, isso porque, apesar de possuir poderes absolutos, Otávio não desafiou o Senado e tampouco retirou seus privilégios. Ele também concedeu benefícios para as tropas romanas, por conta dos serviços prestados, e realizou melhorias no sistema de cobrança de impostos. Essas e outras medidas criaram uma estabilidade política e social que permitiu o desenvolvimento econômico em Roma. Entretanto, além da estabilidade interna, o sucesso nas campanhas militares externas ocasionou a obtenção de novas riquezas e novos escravos. Esses últimos, né, os escravos, foi um item crucial na economia romana. No quesito militar, Otávio ficou famoso por conquistar novas terras para o Império Romano e também por resguardar as fronteiras romanas das ameaças que estavam nos limites do território. Como a gente viu nas primeiras aulas sobre Roma, Roma conquistou muitas terras, né? Na África, no Mar Mediterrâneo, em todo aquele centro, né, da Península Itálica. E a gente vai perceber que os limites são muito extensos. Como é que ele podia ficar controlando esses limites? Então, precisava de um exército muito bom, precisava de uma força militar muito forte para que houvesse uma segurança nessas fronteiras. E a segurança das fronteiras romanas contra os povos bárbaros. Por que povos bárbaros? Porque era assim que eles chamavam aos povos que habitavam além dessas fronteiras. Então, estava ali o limite de Roma, né, que eles tinham conquistado e diziam que era Roma, e quem tivesse fora daquele limite, eles chamavam de bárbaros, povos bárbaros. E aí a gente vai ter uma infinidade de povos bárbaros, não é somente um tipo, não, vamos ter vários. E era fundamental que
eles colocassem esses povos bárbaros distante, né, dessas fronteiras. Porém, com a economia em alta, Otávio deu início a uma campanha de revitalização de Roma e de apoio aos artistas, tanto nessa cidade quanto em outros locais do Império. Então, tanto ele embelezou Roma, como em outras cidades que eram consideradas importantes para ele. Otávio ordenou a construção de uma série de importantes construções, como estradas, banhos públicos, aquedutos, etc. E a realização dessas obras era uma forma também de garantir a fidelidade das províncias ao imperador. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou fazendo alguma coisa pelo povo, eu não estou deixando a cidade caindo, né? A cidade está melhorando com o império, alguma coisa tá mudando, e o povo gosta de ver, não é isso? Uma construção, alguma obra pronta, né? De um governante para dizer que ele está fazendo a coisa certa. Então, a quantidade de obras realizadas a mando de Otávio em Roma levou a exaltar-se, afirmando que quando ele assumiu o posto, havia encontrado uma cidade feita de argila e que, em seu lugar, no seu reinado, transformou-a numa cidade de mármore. No entanto, apesar dessa prosperidade, ele também enfrentou problemas nos campos militar e político. A prosperidade e a política, iniciada por Otávio, ficaram conhecidas como Paz Romana, estendendo-se por aproximadamente 200 anos e sendo finalizada apenas com a morte de Marco Aurélio em 180 depois de Cristo. Otávio faleceu em 14 depois de Cristo, aos 76 anos de idade, e indicou seu filho adotivo, Tibério, como sucessor. Na fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham mando político, militar e religioso. Eles tanto mandavam politicamente, como militarmente, como religiosamente em Roma, sobre todo o território romano. E o tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, que era responsável pela administração de todo o império, pelo exército, que era responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquista, e pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas regiões. Por isso que a gente fala que é um tripé. Foram três poderes, né? São três poderes que sustentam o governo. E a economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas, né? Toda província, quando era conquistada, eles também conquistavam os produtos que eles produziam lá. Então, sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e do norte da África, que era o lugar que tinha mais, né? Por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a produção dependia dessa atividade. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos realizavam. E era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas constantes. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e as suas riquezas. Então, as províncias era quem mantinha toda a economia de Roma, né? As riquezas que eles foram adquirindo foram graças às províncias que eles foram conquistando.
Então, a fase imperial romana, como mencionado, estendeu-se de 27 antes de Cristo até o ano de 476 depois de Cristo. Ao longo desse período, diversos imperadores passaram pelo comando romano e foram agrupados pelos historiadores em 4 dinastias, que existiram de 27 a.C. até 235 depois de Cristo. Após o último imperador da dinastia Severa, Alexandre Severo, ter sido assassinado, os historiadores consideram que se iniciou a crise do século III depois de Cristo, que é quando a Roma vai cair. Mas o que é dinastia? Né? Vocês podem me perguntar, né? Ô, professor, o que é dinastia? Nós temos família, né? A família Silva, a família Ferreira, a família Pereira, a família Vasconcelos, né? Os imperadores tinham, e os reis têm dinastia. As dinastias era como se fossem as famílias delas, do pessoal que tinha mais poder, né? Mais riqueza, e eram considerados nobres. Então, como eles davam muito valor ao poder, aí eles sempre casavam os seus filhos com pessoas de uma outra dinastia, ou pessoas que tivessem título de nobreza, para que aquela dinastia não acabasse. Então, uma dinastia só substituía a outra se ela conquistasse aquele poder. Mas enquanto a dinastia ficava no poder, o pai colocando o filho colocando o neto, e assim sucessivamente, essa dinastia terminava se estendendo por muitos anos. Existiu em Roma 4 importantes dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, que iniciou o seu poder de 27 a.C. a 68 depois de Cristo. A dinastia Flaviana, que foi de 69 até 96 depois de Cristo. A dinastia Nerva Antonina, que foi de 86 até 192 depois de Cristo, e a dinastia Severa, que foi de 1903, não, 193, desculpem, 193 a 235 depois de Cristo. É bom repetir, né? A dinastia Júlio-Claudiana, de 27 a.C. a 68 depois de Cristo. A dinastia Flaviana, de 69 a 96 depois de Cristo. A dinastia Nerva Antonina, de 96 a 192 depois de Cristo. E a Severa, de 193 a 235 depois de Cristo. Então, dentre todas essas dinastias, né, destacam-se os imperadores, né, Otávio Augusto, Tibério, Calígula. Não sei se vocês já ouviram falar de Calígula, ele é muito falado, né, em alguns filmes aparece a figura dele. Nero, também, né, esse nome não é desconhecido, também é muito falado, né. Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Marco Severo, entre outros. Nero, por exemplo, ele tornou-se muito famoso da história por ter sido acusado como responsável por um incêndio de grandes proporções que atingiu Roma. Ele colocou fogo em Roma, né? Em 64 depois de Cristo. E a história de Nero é terrível. Depois a gente fala sobre ele. Mas ele foi um dos imperadores de Roma. A partir do século III depois de Cristo, os historiadores consideram que se iniciou o período de crise do Império Romano. A primeira manifestação dessa crise
deu-se na economia que demonstrou sinais de enfraquecimento. Isso porque, ao longo do período imperial, a dependência da economia romana, sobretudo na porção ocidental, né, do império, do trabalho dos escravos, tornou-se excessiva. Isso porque, com a expansão territorial, Roma se tornou um grande império, né? Houve um grande fluxo de escravos sendo enviados para trabalharem no império. Isso tomou o sistema escravista romano dependente das guerras de expansão. E quando os conflitos tornavam-se mais defensivos do que ofensivos, né? Do que ofensivos, a capacidade de obtenção de escravos caiu drasticamente, porque não tinham, né, com essa quantidade excessiva para mandar para todos os cantos do império. Sem a quantidade de escravos suficiente para atender às demandas do império, a economia estagnou-se, a economia parou. Além disso, a dependência desses trabalhadores fez com que a capacidade técnica da produção de riquezas não evoluísse, o que manteve a produção baixa. Com a estagnação da economia, a situação agravou-se e o império passou a não ter dinheiro suficiente para a administração de todas as demandas. Uma forma de solucionar a falta de recursos era diminuindo as tropas militares, responsáveis por consumir grande parte das verbas e aumentar impostos. A primeira forma deixava as fronteiras desprotegidas e suscetíveis a serem invadidas. Já a segunda causava a indignação do povo, instigando revoltas pelo império. Foram realizadas algumas medidas com o intuito de reformar o império, e assim foram decretados congelamentos de preço. Parece que a gente está vivendo aquela época, né? Congelamento de preços, divisão do império em duas partes, e até a transferência da capital de Roma para Constantinopla, que era uma outra cidade. Então, a divisão do Império Romano aconteceu em 395 e deu origem ao Império Romano do Ocidente, sediado em Roma, e Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. Entretanto, nenhuma dessas reformas solucionou os problemas existentes. Para agravar a situação, a corrupção, a disputa pelo poder de Roma contribuíram para desestabilizar o império, que estava em crise, estava no caminho do desmoronamento. O fator que teve peso decisivo no fim dele foram as invasões germânicas, que começaram a acontecer em larga escala a partir do século III depois de Cristo. Os povos germânicos, eles eram os povos que habitavam além das fronteiras do Império Romano. Eram aqueles que são considerados bárbaros, né? Povos bárbaros. Então, eles habitavam nas terras conhecidas como Germânia, por isso que tinha o nome de povos germânicos. Esses povos, eles começaram a migrar por diversos fatores, especulados pelos historiadores, como a procura por terras, climas melhores, para poderem sobreviver. Quer dizer, não tinha um motivo, mas cada um foram procurando chegar-se a Roma, porque via que Roma estava em melhor situação, né? E aí eles foram chegando aos poucos, migrando e chegando aos poucos, né? E alguns migravam simplesmente também porque fugiam de outros povos em migração. De toda forma, movimentavam-se inúmeros povos germânicos, como francos, alamanos,
suevos, ostrogodos, saxões, vândalos, érulos, etc. Todos esses migravam para o interior do Império Romano, e como Roma tinha diminuído a sua quantidade de militares, suas fronteiras ficaram desprotegidas. Os problemas militares e econômicos e as invasões germânicas aconteceram no mesmo tempo. Sobre os povos bárbaros, quando a gente fala sobre os vândalos, né, é um nome mais conhecido na nossa linguagem, né? Às vezes uma pessoa que faz uma coisa ruim é chamada de vândalo, né? Uma pessoa que é rebelde é chamada também de vândalo. Isso é um vândalo, né? Querendo dizer que é uma pessoa ruim, uma pessoa que está fazendo maldade, que destruiu alguma coisa pública, né? É uma cena de vandalismo. Esse termo tem a ver com pessoas que fizeram uma coisa errada. Então, isso vem dessa linguagem e dessa história de Roma, porque os vândalos era também um desses povos que não viviam em Roma, mas que invadiu Roma em busca de uma melhoria ou de sobrevivência. Então, assim, Roma foi incapaz de proteger suas terras. Com essas invasões e o povo entrando e chegando mais, terminou Roma sendo incapaz de proteger as suas terras, que começaram a ser invadidas por diversos desses povos ao longo dos séculos 3, 4 e 5 depois de Cristo. A própria cidade de Roma sofreu com a situação, pois em 410 os visigodos saquearam a cidade e em 476 os érulos, liderados pelo rei Odoacro, invadiram-na e destituíram o último imperador romano, Rômulo Augusto. Depois disso, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e as terras que faziam parte dessa porção foram ocupadas por diferentes povos germânicos, e nesses locais a mistura, né, da cultura germânica com a cultura latina, que é a cultura de Roma, né, resultou em profundas transformações e inaugurou o período que nós chamamos de Idade Média. A parte oriental transformou-se no Império Bizantino e existiu até 1453. Eu quero que vocês olhem essa história no livro de vocês, certo? No livro de vocês. O livro de vocês tem todo o conteúdo, tudo direitinho. Vocês têm um livro muito bom, inclusive com imagens, né, que mostram, tem um mapa, né, que mostram direitinho onde estão essas cidades e esses povos localizados, como Roma, Constantinopla. Vocês vão encontrar isso tudo no livro de vocês. Então, deem uma olhada no livro. É importante que vocês estudem para que vocês possam conhecer melhor sobre a história. Não deixe a história para depois, certo? Quando assistir a aula, procure sempre ficar com o livro na mão, observar. Você pode até sublinhar no seu livro aquilo que a gente está falando aqui, para que você também possa acompanhar esse conhecimento com o livro didático, ok? Então, na sala de aula, lá no WhatsApp, nós vamos comentar, fazer perguntas, vocês podem tirar as dúvidas, aquilo que vocês não entenderam, ok? Tchau!